Jonas capítulo 4, eu convido você a abrir a palavra de Deus em Jonas capítulo 1, nem capítulo 4 tem Jonas. Olha, vai até o 4. Mas é Jonas capítulo 1, abra a sua Bíblia, deixa aí aberta, e vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, me dê no abrir da minha boca, Senhor, a tua palavra com sabedoria para fazer notório o mistério do Evangelho. Fala conosco nesta hora. É a minha oração e eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O texto começa assim: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Eu estava perguntando, como será que Deus falou com Jonas? Não é? Teria sido por sonho, por visão, ou teria sido um intenso desejo que Jonas tinha de servir a Deus, e Deus começou a tratar com ele. Como será? Cada um tem a sua história, cada pastor tem a sua história, cada missionário tem a sua história, eu também tenho a minha. Vou falar alguns pontos que talvez seja importante para alguém que está aqui. O meu sonho sempre foi ser missionário, não consegui ser no tempo que eu quis. E nem me considero um missionário nos moldes como eu entendo que seja um missionário. Eu creio que eu sou um pastor que faço viagens missionárias. Mas eu fui alfabetizado numa escola missionária, numa escola de missões, por missionários americanos. E a escola funcionava até na casa do meu avô. E hoje eu me vejo fazendo na África exatamente o que aqueles missionários fizeram na região onde eu fui criado até os meus 14 anos. Eu me vejo fazendo algo que eu experimentei. Então, eu sei que o trabalho que estamos fazendo hoje vai refletir no futuro. Nós estamos, com certeza, marcando vidas. A minha vida foi marcada pela presença daqueles pastores, daqueles missionários que uma vez por ano ia até a Chapada da Diamantina para visitar as famílias cristãs, e uma das casas visitadas era a casa da minha mãe e do meu pai. Eu pensava, irmãos, em pastorear a igreja até os meus 55 anos. Eu completei 55 anos no dia 20 de junho de 2009. E no mês de fevereiro de 2009, eu tive um sonho que me assustou muito. Eu não vou detalhar o sonho, apenas dizer que um homem apareceu a mim no sonho e disse que o que os alemães fizeram com a Namíbia foi pior do que o que os nazistas fizeram com os judeus. Aquele homem disse que os alemães empilhavam as pessoas em caixas e as trituravam. Isso me apavorou, e quando eu fui investigar, fui pesquisar o assunto, até aquela época eu não sabia que existia na África um país chamado Namíbia. Eu nunca me interessara por África, eu nem mesmo nunca havia orado pela África, pelo menos que eu me lembre. A minha única ligação com a África é que eu sou casado com uma descendente de africana. A minha esposa, a bisavó dela, era literalmente escrava. O avô dela nasceu em 1888, já livre, já havia a lei do ventre livre, e nasceu no ano em que a princesa Isabel sancionou a lei a chamada, como chama? Carta Áurea, a Lei Áurea, né? Concedendo liberdade.
mas nunca me interessei por África. De maneira que foi difícil eu lembrar o nome que eu havia ouvido no sonho. E quando eu consegui montar o nome, aqui na minha mente, o nome Namíbia, e disse, Senhor, o nome é Namíbia, eu ouvi uma voz que eu sabia ser a Namíbia, falando aqui, cantando um hino em inglês. Naturalmente, se eu não sabia que existia um país chamado Namíbia, até que me foi mostrado no sonho, eu também não sabia qual era a língua oficial. Descobri que uma das 4 línguas oficiais da Namíbia é realmente o inglês. E aquela moça começou a cantar no meu ouvido. Tell me the story of Jesus. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. E foi assim que, em 2009, eu, pastor Ismael, que está aqui, mais o meu genro, fomos parar na Namíbia. Contei para a igreja abraçou desde o início esse desafio e nos enviou para a Namíbia. E em 2010, já tivemos sucesso na primeira viagem, chegamos lá sem conhecer ninguém. Em 2010, trouxemos um pastor de lá, de uma das tribos que aparece aqui na foto, vestidos de vermelhos, estão no festival, de uma das tribos que foi, talvez, a tribo mais atingida pela guerra que aconteceu entre 1904 e 1908. E aí Deus foi abrindo as portas, e lá estamos, já temos visto Deus fazer grandes coisas lá, e vai continuar fazendo, e temos lá um projeto bem arrojado, queremos construir lá um centro de valorização do ser humano. Nessa viagem agora, eu quero ver se eu consigo dar o start ao nosso seminário lá. Enfim, há muitas coisas que os irmãos poderão nos acompanhar através do Facebook, pode mandar os e-mails para mim, né, que eu envio o material informativo para vocês. Pode mandar aí, Remindo a Terra, tudo junto, remindoaterra@gmail.com. É muito fácil, remindoaterra@gmail.com. Você pode escrever e dizer assim, mande um material informativo sobre o projeto Namíbia, eu mando para você e vai poupar bastante tempo, inclusive, para esta palavra aqui. Vamos lá. Eu estava dizendo para os irmãos, como será que Deus falou com Jonas? Eu sei como é que Deus falou comigo. Eu sei. Inclusive, no ano 2013, eu estava pela segunda vez visitando o museu, visitamos em 2009, e de repente eu olhei numa sala lá do museu e vi o mapa da Namíbia, só o mapa da Namíbia, isolado, fora do mapa mundi, né? Somente o mapa da Namíbia. E quando eu vi, eu fiquei assim impressionado, porque eu me lembrei, 2013, me lembrei, que em 1978, eu tive uma visão, eu via nessa visão uma mão, a mão direita de alguém, daqui do pulso para frente, segurando um mapa, por um cabinho assim, né? Segurando o mapa e me entregando o mapa. Eu imaginei que aquele mapa fosse o mapa da América Latina. E só em 2013, 31 anos depois, é que eu descobri que aquele mapa que eu havia visto na visão em 1978 era exatamente, sem nada tirar e sem nada acrescentar, o mapa da Namíbia. Eu digo sempre que Deus trabalha a longo prazo, irmãos. Deus, Ele me treinou quase mais de cerca de 25 anos como pastor. E cerca de 40 anos pregando o Evangelho para chegar a esse ponto do trabalho que estamos ali na Namíbia. Amém? Vamos lá. A ordem, ou seja, o envio do Senhor tem endereço certo. O texto aqui diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Diga, Jonas.
E ele diz mais, o filho de Amitai. Eu quero o Jonas, mas não é o Jonas, filho do Domingos. Eu quero o Jonas, filho do Amitai. Tá? Não é o João, não é o José, não é o Antônio, é o Jonas. Eu quero o Jonas. Deus disse, eu quero o Jonas. Diz, eu quero o Jonas, diga. Não, põe o seu nome. Eu quero... Ele disse, eu quero Jonas, filho de Amitai. Eu quero o Samuel, filho de Julita. É este Samuel que eu quero, não é o outro, é o filho da Julita. E é o Samuel, não é o outro ou o outro, é este que eu quero. Exemplo, viu, Fábio? Fábio e Luiz estão por aí. Exemplo. Porque às vezes a gente dá um exemplo e Deus fala no exemplo. E se estiver falando também, aleluia. Então é este que eu quero. A palavra do Senhor, o chamado do Senhor, tem endereço certo. Tem endereço certo. Diga, o endereço certo é o meu coração. Aleluia. Agora, disposição é requerida daquele que Deus envia. Ele disse, levanta-te, levanta-te. Eu quero que você fale para quem está do seu lado. Se Deus está mandando, por que você não obedece? Fala para a pessoa do outro lado. Se Deus está mandando, por que você não obedece? Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. O pastor Samuel estava aqui, entre aspas, justificando, dando uma explicação por que sair daqui para a África. A Amandinha está indo também para Maués. O Caio também indo para Maués. Por que Maués? Por que Namíbia? E não Pirajussara, como foi dito aqui? Ora, Deus já mandou muita gente para Pirajussara. É hora de Pirajussara exportar obreiros. Agora escute uma coisa. Deus me ensinou que os pastores, eles têm autoridade sobre cidades. Viu, apóstolo? Os pastores têm autoridade sobre cidades. Autoridade espiritual sobre cidades. Por isso, disse o apóstolo Paulo, te deixei em Creta, para que de cidade em cidade estabeleça pastores. O Tito foi com uma autoridade apostólica, porque o apóstolo, ele tem autoridade sobre nações. Ele é enviado para quebrar poderes que governam nações. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações. Não precisa conhecer muito a Bíblia para entender, para saber que existem castas de demônios que governam, por exemplo, ruas. Há castas de demônios que governam famílias. Há castas que governam cidades. Há castas que governam estados e há castas que governam nações. E quando uma família está debaixo de uma potestade, debaixo de um comando maligno, é necessário que alguém com autoridade sobre famílias vá a essa família e quebre a cadeia e arranque a família de dentro dessa prisão. É necessário que alguém de fora faça isso. A mesma coisa acontece. É necessário, irmãos, que apóstolos de outras nações venham ministrar no Brasil. Porque se o Brasil está debaixo de uma potestade maligna, o brasileiro que está dentro da nação está preso. É necessário que alguém com autoridade apostólica venha com autoridade sobre a nação, sobre esse demônio que governa a nação e quebre esse poder e liberte os brasileiros. Você está me entendendo? Então é muito natural que Deus pegue pessoas de outras nações e leve
essas pessoas com autoridade apostólica, no caso, para quebrar as potestades de Namíbia. Quem vai para Moçambique? Moçambique. Quem vai para outra nação? Outra nação. Aqui nós temos uma cidade debaixo de uma potestade, de uma maldade. Essa maldade subiu a Deus. Deus olhou e disse: não, eu preciso enviar alguém de fora. Eu preciso enviar alguém com autoridade apostólica para quebrar este poder. Eu vou dar essa oportunidade para essa nação. No caso, Nínive, para essa cidade. Nínive. E Deus deu a Jonas a palavra. Ele disse: olha, eu quero que você vá e diga isso. Eu quero que você fale exatamente isso aqui, Jonas. Jonas brigou com Deus. Eu vou desprezar aqui o meu esboço. Jonas brigou com Deus. Ele disse: Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu vou pregar nessa cidade. Eles vão se converter e eu não vou gostar disso, porque eu quero que essa cidade seja destruída. A maldade é muito grande. Deus, depois da missão, ele responde para Jonas. Ele diz: escuta, Jonas, você teve compaixão de uma planta que cresceu de noite, no dia seguinte morreu. Não teria eu compaixão de mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também de todos os animais? Não, Jonas. A Bíblia diz que Jonas se levantou, mas para fugir. O enviado sabe o seu destino. Aquele que é enviado conhece o seu destino. Ele sabe exatamente. Anos atrás eu vi, se não me falha a memória, o apóstolo Josué, num púlpito de alguma igreja aqui em Taboão, estava presente. Ele disse que quando Deus o enviou para Taboão da Serra, você me confirma se foi ele mesmo. Ele disse: eu comprei uma sepultura. Foi ele mesmo? Eu comprei uma sepultura, porque se Deus me mandou para cá, é aqui que eu vou ser sepultado. O enviado conhece o seu destino. O enviado tem uma palavra, ele sabe o que dizer. Tanto que depois que Jonas foi lançado do ventre do grande peixe e se achou em Nínive, Deus disse novamente para ele: levanta-te e proclame a palavra que eu te dei. Deus não repetiu, porque quando a palavra entra no seu coração, irmãos, escute aqui, meus jovens, o chamado é uma coisa muito louca. É uma doideira. Meu Deus da glória. O chamado, no bom sentido, tira a tua paz, tira o teu sossego. Não é, pastor? Você fica maluco, você não consegue enxergar outra coisa. Eu imagino que foi um grande sofrimento para Jonas. Ele sabia para onde é que ele deveria ir. Ele sabia que ele tinha que entregar aquela palavra. E ele temia, ele tinha medo. Se Deus chama e você vai antes da hora, você sofre. Se Deus chama e você vai depois da hora, você também sofre. Mas se Deus chama e você não vai, você morre. Deus sabe convencer a gente, irmãos. Deus tem um jeitinho todo especial de convencer. E aí está escrito assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito Santo sabe dobrar a gente, irmãos. Ixi, mas sabe.
Não tem conversa. Não tem conversa. Ele derruba você do cavalo, faz você ficar cego 3 dias, depois vai agora, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer para o meu nome, sabe? Ele faz você deixar tudo que você tem, pai, mãe, ir para a terra que te mostrarei. Olha, Deus sabe tratar com a gente. E não há um homem sequer, uma mulher sequer, que se converteu ao Senhor, que não tem nenhum propósito, não tem nenhum chamado, sabia? Tem uma palavra que eu gosto de ministrar, baseada em Jeremias capítulo 1, tem uma frase que eu peço sempre as pessoas citarem: eu não morrerei enquanto não cumprir o propósito para o qual Deus me permitiu nascer. Não morrerei, irmãos. Não morrerei. E outra coisa, geralmente, as pessoas felizes na vida são aquelas que estão realizando sonhos que tiveram na sua adolescência. Sabia? Eu conheço a história de um menino que ainda era... minha esposa não sabe quantas vezes já ouviu isso. Seus 6, 8 anos, ele olhava para o ar e viu o avião passando e dizia: ah, será que um dia eu vou andar de avião? De onde será que esse avião está vindo? Para onde será que está indo? Ouvia o rádio e pensava: será que um dia eu vou falar aí dentro? Será que um dia eu vou estar dentro desse rádio também? Via os missionários falando e pensava: será que um dia eu vou falar bonito igual esse missionário está falando? Irmãos, todos os meus sonhos de criança, Deus me fez cumprir. Todos. Andei de avião, falei no rádio, falei na televisão. Ainda não falo bonito igual o americano, né? Eu queria falar igual, mas não consigo. E aí, aquele sonho de ser um missionário, minha esposa estava grávida já. A gente já era casado naturalmente. Deixa eu acertar aqui. A minha filha Flaviane estava no ventre ainda. Fui visitar um seminário que treina missionários. Eu queria ficar lá, irmãos. Deus não me permitiu. Aí, um dia, eu estava na minha empresa, na empresa onde eu trabalhava. A visão que eu tive em 1978, por exemplo, eu estava morrendo de vontade de ir para missões. Eu não aguentava. Mas um dia, estava na empresa, e eu dei um grito, aquele barulhão, aquela maquinaria trabalhando e tal, e eu, no meio das máquinas, fui buscar sei lá o quê, não sei aonde, dei um grito e disse: Deus, eu não aguento, mas só o milagre do Senhor pode me colocar no ministério tempo integral. Eu queria trabalhar tempo integral. Não demorou muito, fui chamado, e comecei o meu ministério pastoral em 1991, dia 13 de abril, fui consagrado ao ministério pastoral. Já tinha um ministério como evangelista, já há muitos anos. Eu comecei a pregar em 1972, 5 de maio de 1972. Eu já tinha perdido a esperança de ser um missionário, irmãos. Tinha perdido a esperança. Por isso eu já tinha estabelecido aqui no meu coração: eu vou pastorear a igreja até os meus 55 anos.
Depois eu vou entregar a igreja para os outros pastores. Vou escrever os meus livros, minhas apostilhas. Quem veio falar pensa que eu tenho milhares de livros, né? Mas é que eu gosto de escrever. Quem sabe? Eu pensei, vou escrever meus livros. Quem vê pensa que eu tenho editora. Amém. Vai pensando, quem sabe Deus me dá. Vou dar palestra para a liderança, porque eu gosto de fazer isso. Gosto, né? Gosto mesmo. E, modesta parte, Deus me deu bastante coisa. Né? Temos um seminário, graças a Deus, inclusive, voltando às aulas aí no próximo agosto. Então, vou fazer isso. Ou seja, me dei satisfeito. Me dei satisfeito. Estava quase dizendo, acabei a carreira, ainda tenho um pouco de fé. A minha esposa já é coroa, é a minha coroa. Só me resta agora esperar a morte chegar. Ah, irmãos, você não sabe o que aconteceu até chegar aí. Quantas vezes Deus veio a mim e disse assim, aprenda inglês. Irmãos, faz 25 anos que eu estudo inglês e não falo inglês. Os irmãos têm misericórdia de mim. Eu digo que meu inglês é de McDonald's. Number 1, please. It's okay. Thank you. Acaba. Jesus amado. Aquela sede, aquele sede. Aí me veio esse sonho. Eu sonho demais. Eu sonho toda noite. Toda noite eu sonho, irmãos, toda noite. Eu sou mesmo um garoto sonhador. Menino sonhador. Toda noite eu sonho, toda noite. Agora eu sei quando o sonho é de Deus. A minha esposa fala, como é que você não esquece? Eu esqueço, muita coisa eu esqueço, irmão. Ela que o diga. Mas eu não esqueço de vários sonhos que eu tive. Não dá para esquecer, irmão. É muito vivo o sonho de Deus. Eu não esqueço as poucas visões que eu já tive. Não esqueço as tantas vezes andando de avião sem nunca ter entrado no avião. O dia que eu entrei no avião pela primeira vez, irmão, nem conto. Eu entrei no avião para ir no enterro. A família chorando e eu rindo. De felicidade, irmãos, primeira vez. Eu levava uns irmãos para o aeroporto para embarcar. Eu me lembro que o irmão Cláudio Vasconcelos, que é pai do Vasconcelos Júnior, presbítero da nossa igreja, que, aliás, está no hospital nesse momento, né? Mas ele sair de lá curado em nome de Jesus. O Cláudio Vasconcelos me abençoou demais, aquele homem, e só a minha família. Digno de eu mencionar isso. O Cláudio disse assim, pastor, tira o passaporte, pastor. Porque eu levava ele, por exemplo, para o aeroporto, para pegar o avião para os Estados Unidos, e ficava lá, irmãos, até o avião dele decolar. Quando o avião decolava, eu via assim, foi. Aí quando o avião sumia nas nuvens, aí eu descia lá do hall do aeroporto, ia para casa, sonhando. Então imagina o dia que eu estava dentro. E eu tirei o passaporte em obediência ao Cláudio. E o passaporte ficou. Estava quase vencendo. Aí o irmão da igreja chega para mim e diz assim, eu vou pagar passagem para você e para sua esposa ir para Israel. Irmãos, minha primeira viagem internacional. Eu peguei logo um Airbus de 2 andares, irmãos. Eu tenho viajado bastante,
Bastante, irmãos. Poucas vezes eu tive que tirar recursos meus para bancar essas viagens todas. Deus me sustentou tudo, irmão. Tudo. O Adriano, meu genro, meu malucão, perdoa aí ele, mas ele fala umas coisas muito fortes. Ele disse outro dia, os recursos estão dentro do propósito. Lançamos essa viagem agora, viajo amanhã essa hora estarei a 11 mil metros de altura, aleluia. De novo de avião. Lançamos, irmãos, sem dinheiro. Minha esposa falou, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Dólar subindo desesperadamente. Aí, em fevereiro, eu entro e vejo que a passagem estava pela metade do preço, pago ainda em 10 vezes. E Deus foi fazendo milagres, irmão. Deus foi mandando oferta, mandando oferta. Esse evento aqui já nos abençoou financeiramente. Pastor Domingo, o apóstolo, desde que tomou conhecimento, todo ano nos abençoa, essa igreja nos abençoa todo ano. Irmãos que a gente não conhece, abençoa. O que eu estou dizendo isso, irmãos, para ativar a sua fé. Se Deus tem falado ao seu coração, cultive isso, não importa se vão passar 10, 20, 30 anos, o que Deus falou ao seu coração vai se cumprir. Deus envia uns para a Amazônia, outros Piauí, foi dito aqui, outros para Namíbia, outros para Portugal, outros sei lá para onde, outros para Pirajussara. Quem sabe Deus está tirando você de Pirajussara para ir para... Eu participei de uma reunião que teve um negócio desse aqui, um pastor saiu do condado, olha que chique, de Taboão e foi para São Paulo, lembra disso? Não lembro mais quem foi o pastor, mas me lembro, eu estava na reunião com o apóstolo. Foi o pastor Paulo, né? Está vendo? Não foi assim? Tirou daqui, pôs ali, só mudou o pé. Taboão e São Paulo, já está todo feliz, porque estou na terra que Deus me mandou, no município, na cidade. É assim que Deus faz. Às vezes Deus diz, não, eu não quero que você vá para Nínive, eu não quero que você vá para lá ou para cá, eu quero que você seja um professor de escola dominical. Seja um líder de um pequeno grupo. Eu liderei grupos familiares muitos anos, treinei vários líderes, e eu me lembro que uma das tristezas que eu tive, muitas alegrias também, é que o líder me devolveu, na época a gente chamava de grupo familiar, me devolveu o grupo dele, porque não passava de 8 pessoas, e o grupo não crescia, e ele queria que o grupo crescesse, e como não passava de 8 pessoas, ele me devolveu. Eu fico pensando hoje, meu Deus, Deus deu a ele 8 vidas. Escute, termine o que você começou. Esse é o seu destino. Se o seu coração está nisso, vá em frente. Ontem um irmão aqui disse, pastor, o ano que vem eu vou para a África com o senhor. Falei, segura isso que você vai mesmo. Teve um outro que diz, o meu sonho, pastor, é ir para Israel e para a África. Falei, segura que você vai nos dois, em nome de Jesus. Irmãos, porque esse tipo de sonho, isso não é passeio, irmãos, é missão. Passeio é você tirar umas férias, pegar o seu dinheiro e dizer assim, acho que eu vou para Aruba, não sei para onde eu vou, onde é mais bonito, vai na agência, compra o pacote, eu vou fazer um cruzeiro. Isso sim é férias. Mas quando você assenta o desejo no coração de ir a um lugar com um propósito, é Deus que está mandando, Deus está enviando. Ah, Deus.
Hoje é o dia de você se posicionar. Hoje é seu dia, irmãos. Eu estava numa igreja lá na Namíbia, e o bispo lá, aquele bispo lá que o pastor Ismael esteve comigo uma vez lá nessa igreja, e ele dançou. Tem que ver, irmão, coisa feia. O pastor Ismael dançando no meio dos irmãos, tudo escurinho lá. Eles com aquelas gingadas bonitas, o pastor Ismael tentando imitar, foi muito engraçado. Oh, Deus, tem misericórdia dele. Foi naquela igreja, pastor. A hora que o bispo falou para mim, falou para a igreja, para mim não, para a igreja, falou, irmãos, o intérprete traduzindo, né? Irmãos, pastor Rui, pastor aqui, poderiam estar na casa deles a essa hora, curtindo os seus netos, descansando. Eu acho que ele me chamou de velho, sabe? Mas tudo bem. E não, eles estão aqui para trazer uma palavra de Deus para nós. Eu assumi um compromisso lá com os irmãos, no púlpito. Eu disse, meus irmãos, se Deus me der força física, e sei que Ele vai me dar, porque eu tenho um projeto de viver 120 anos, se Jesus não voltar. Deus me der força física e não me faltar o din-din, né? Porque às vezes Deus corta o din-din com um sinal, para você não ir. Eu estarei com vocês aqui, pelo menos uma vez por ano, nos próximos 20 anos. Ainda tenho 19, irmãos. Meu irmão, quem sabe seja você, né? Quem sabe você não esteja comigo numa das próximas vezes. Seja fiel na sua Jerusalém. Dá um pulinho até Samaria. Quando Deus perceber que você conseguiu, aí Ele vai te liberar até os confins da terra. Amém? Eu não preguei nada do que eu ia pregar. No meu coração ia pegar fogo isso aqui hoje, irmão. Meu Deus, vai ser um repepé aqui no meu esboço. Mas eu estou muito satisfeito com as coisas que eu estou dizendo. Amém? Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui, quando adolescente, junior, digamos assim, até os 15 anos, sonhou, teve um sonho e traz isso dentro de si até hoje, depois de adulto? Espera aí, se você sonhou ser super-herói, Tarzan, isso não vale. Tá? Voar igual Batman, isso não. Estou falando de... Super-homem? Quem voa é super-homem. Batman não voa? Mas morcego voa. Bom, ok. Alguém tem algum sonho de infância que não foi cumprido ainda? Dá assim um sinal com a mão. Alguém? Que tal você colocar esse sonho diante do Senhor agora aqui? É um sonho bom? Uma boa causa? Pastor, eu sonhava ser aviador, piloto de avião, e acabei sendo motorista de táxi. Uai, por que não vai ser piloto de avião ainda? Deus faz essas coisas, irmãos. Abraão, com 75 anos de idade, começou o seu ministério de fundar uma nação. Moisés, com 80 anos de idade, enviado para tirar o povo do Egito. Eu, com 60, 55, enviado para a Namíbia. Eu acho que tem esperança para você. Vem aqui, pastor João. Os demais, vem aqui. Você que levantou a mão, vem aqui. Deus está enxergando isso aí desde que você sonhou. Olha aí. Desde que você sonhou. Ele é poderoso para fazer você cumprir essas coisas. Não desista dos seus sonhos, não. Não desista, não.
o meu sonho de moleque, de falar no rádio, eu não sabia, eu achava que rádio era só para cantar, né? Eu dizia, na verdade, cantar. Será que um dia eu vou cantar na rádio? Era assim que eu falava. Ó, gente. Eu me lembro que eu já tinha, acho que uns 14 anos, e surgiu uma voz forte cantando no rádio, e eu, aquele molecão bobo, eu ficava pensando, será homem ou será mulher que está cantando? Será? Para o meu conceito, era muito grossa a voz para ser de mulher e muito fina para ser de homem. Eu admirava aquela voz, aquela música. E aquela pessoa cantava, quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e tenho alguém para amar. Eu pensava, quem será? Era uma garota. Vocês sabem quem? Vocês sabem de quem eu estou falando? Sabe? Pois o tempo passou. Um dia, quem é que está sentada na minha sala? Quem é que passou o dia inteiro comigo na chácara, colhendo manga? E sabe o que ela falou para mim? Olha como Deus cumpre além daquilo que a gente pensa. Ela disse, pastor, o seu livro salvou o casamento da minha filha, lá no Canadá. E no rádio. Fiquei 3 anos no rádio, irmão. Se eu pudesse, eu votava hoje. Me botaram até na televisão. Fiquei 6 meses pregando hoje, na gospel, né? TV gospel. Avião. Perdi a conta quantas vezes andei. Pregar. Eu já preguei tanto, graças a Deus. Estou pregando agora. Sabe? Ser um missionário, hoje, olha, Deus está me dando oportunidade para treinar e enviar missionários. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou falar bonito? Bonito, acho que eu nunca falei. Não desista dos seus sonhos, viu, irmã Julita? Desculpe chamar a atenção da senhora, porque a senhora é a mais idosa. Imagina. Eu já sei a idade, não adianta a senhora negar que a senhora tem 80 anos. Eu estou com vontade de chorar aqui. Né, pastor Samuel? Senhor. Eu sei que vocês estão voltando lá na infância. Estão voltando lá na infância. O Senhor está contemplando aí o seu coração. Coloca diante do Senhor. Você nasceu para cumprir um propósito. Sim. Eu vou pedir que alguém fique atrás desses irmãos aí, porque não sei o que vai acontecer. O Senhor disse para Moisés, aliás, disse para Miriam e para Arão. Quando eu falo com o profeta, eu falo por sonhos ou por revelação. Com meu servo Moisés não é assim. Com ele eu falo face a face. Provavelmente você seja um profeta, por isso que Deus te dá sonhos. Né? Provavelmente. Deixa isso fluir no seu coração. Deixa fluir. O pastor disse, o lugar onde tem mais sonhadores é no cemitério.
pessoas que não cumpriram sonhos. Sabe, eu prefiro ser sepultado cheio de sonhos do que ser sepultado sem nenhum sonho. Eu tenho provas, muitas provas, de que Deus fala mesmo por sonhos. Uma vez eu tive um sonho que eu estava pregando, e eu ia mesmo pregar no domingo seguinte, foi de sábado para domingo. Sabe, pastor? Eu vi o culto no sonho, sonhando, não foi visão, revelação, foi sonho. Viu? E no dia seguinte, quando fui ministrar, eu me lembrei do sonho. E tudo que eu fazia no sonho, eu falei, eu vou fazer. E fiz. E tudo que aconteceu, que eu fazia, acontecia no sonho, aconteceu naquele culto. Aconteceu. Os pastores, vocês que estão atrás, coloca a mão no ombro, apenas no ombro de cada pessoa que está aqui. Só coloca a mão no ombro. Isso. Olha, eu tenho pessoas aqui para colocar, que precisa. O pastor Ismael está ajudando aí? Todos os pastores, coloca a mão no ombro de alguém. Dá para colocar em 2 pessoas, né? Deixe que a sua mão seja brasa de fogo no ombro desse irmão. Queima, Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Restaura os sonhos, Senhor. Reaviva, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Fluirá como um rio. Fluirá como um rio. Como chuva cairá. Como orvalho nos montes. Senhor, posso falar? A irmã Julita está falando que um dia o apóstolo disse para ela, disse no púlpito, quem não sonha, está na hora de morrer. Ela está com 80 anos e ela disse, então não está na hora de eu morrer não, porque eu ainda sonho muito. Sonhe. Sonhe. Ah, eu sonho em ser um missionário, eu sonho em ser um pastor, eu sonho em ser um engenheiro, eu sonho em ser um médico, eu sonho em ser um advogado, eu sonho em ser uma enfermeira ou enfermeiro, eu sonho, enfim. Eu tenho uma filha que ela é nutricionista, eu disse para ela hoje, essa é a sua missão. A sua missão às vezes é ser um médico. Às vezes a sua missão, está escrito lá, Deus escolheu pessoas para trabalharem o altar. Espírito Santo querido, eu te peço que o Senhor complete essa palavra, Senhor. Eu não tive capacidade para falar tudo o que eu anotei ali, mas eu te peço que o Senhor complete a tua palavra agora, Senhor. Restaura os sonhos, Senhor, restaura os sonhos. Meu Deus, que nenhuma pessoa que veio aqui à frente seja frustrada e tenha o seu sonho deixado para trás. Por favor, Senhor, completa, Senhor. Completa, Senhor. Aquilo que está escondido desde a infância, lá no seu coração, completa, Senhor. Faz isso. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei porque o Senhor fez comigo. O Senhor fez comigo. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Nosso congresso chama-se ID. ID. Então, ID. ID, ok? Volte para suas casas sabendo que hoje o seu sonho foi publicado.
publicamente apresentado diante do Senhor. Você não precisa contar para mim, não precisa contar para ninguém, mas conte para Deus. Diga para Deus qual é o seu sonho, tá? Ele foi colocado diante do Senhor, trazido de volta agora. Amém? Amém, irmãos? Pode voltar para o seu lugar. Amém. Eu vou pedir que todos se coloquem de pé, vou fazer a minha última oração para encerrar essa palavra nessa noite. Eu vou fazer a oração de encerramento. Eu quero agradecer a todos os pastores mais uma vez. Apóstolo, obrigado pelas ofertas que os irmãos nos deram, viu? Mas eu não posso encerrar assim. Eu quero orar por aqueles que têm algum chamado missionário. Eu quero ser um missionário, quero ser um pastor. Então vem aqui, a gente vai estar orando por você agora. Nós temos bastante pastores aqui que já alcançaram esse sonho. E agora eu quero orar por você. Tá? A gente vai estar orando aqui. E depois vocês poderão comer as coisas lá fora e tal. E vamos estar encerrando aqui. Os pastores, vem aqui. Minha esposa, por favor. Vem aqui, coloca as mãos aqui. Para orar por esses que estão sendo chamados. Aleluia. Ide. Para onde? O Senhor vai dizer para onde. Ele vai dizer qual é a cidade, vai te dar a palavra certa, no momento certo. E como eu começo, pastor? Começa servindo a sua igreja. Começa servindo o seu pastor, né? O Senhor vai achar você no meio da multidão. Eu não vou precisar pegar o seu nome, ninguém vai precisar controlar a sua vida, cobrar você. Um dia você foi lá na frente, não sei o que lá, e aí, vai ou não vai? Não, nada disso é necessário, nada absolutamente. Porque é uma questão pessoal entre você e Deus. Amém, irmãos? Entre você e Deus. Pai, eu apresento essas pessoas que sentem no coração uma vocação, um chamado ministerial. Senhor, o Senhor me fez trilhar por um caminho talvez diferente do que eles estão trilhando ou vão trilhar. Mas eu te peço que cada um ao trilhar o seu caminho, que eles sejam todo o tempo dirigidos pelo Senhor. Essas jovens nunca se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Nunca tenham dúvida no seu chamado. Nunca retroceda, Senhor. Mas permaneçam firmados na tua palavra, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que desejamos, que almejamos, que pedimos, segundo o teu poder que opera na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que, no decorrer dos dias, se cumpra a palavra na vida desses irmãos, se cumpra o propósito para o qual eles nasceram neste mundo. E eu os envio em o nome de Jesus. E eu declaro que eles estão nas tuas mãos. E o Senhor vai cuidar deles, vai cuidar da separação, da consagração, do sustento, da manutenção do seu sustento, das suas famílias. O Senhor vai cuidar de tudo. E bendito seja o Senhor que não nos rejeita a oração, e nem afasta de nós a tua graça. Eu abençoo cada família, cada irmão, cada irmã que veio nesse congresso. Eu te peço que a bênção da palavra repouse sobre esses irmãos, sobre os irmãos da igreja Ramá, os irmãos da IBPP, sobre os visitantes, sobre os irmãos de outras igrejas que estão conosco, os pastores todos, Pai. E que o amor de Deus, o Senhor Deus, a graça do teu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre toda essa igreja e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Se você crê,
Diga amém. Pai do Senhor, muito obrigado. Deus abençoe. Está encerrada essa reunião. Pode conversar aí com os irmãos à vontade.